Jesus nunca entrou numa sinagoga na cidade de Nazaré? Veja esse vídeo. Que a gente precisa recorrer à arqueologia. Segundo Lucas 16, ele estava em Nazara, ou Nazaré, onde foi criado e segundo seu costume. Entrou em dia de sábado, na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Opa, então ele está informando o autor do Evangelho de Lucas que havia uma sinagoga em Nazaré. Só que a arqueologia escavou tudo, revirou tudo e não encontrou nenhuma sinagoga. Então, o autor de Lucas criou a informação de que lá tinha uma sinagoga, mas no século I não tinha uma sinagoga em Nazaré, até porque Nazaré era uma área rural. Então, aonde Jesus poderia ter entrado? Na melhor das hipóteses, Jesus entrou nisso daí, numa casa que serve como um lugar de oração, uma casa-sinagoga. A sinagoga mesmo, Jesus nunca entrou, porque nunca foi encontrada uma sinagoga em Nazaré. Então, essa passagem de Lucas, ela é toda problemática. Por quê? Ele diz que Jesus entrou numa sinagoga, mas ninguém encontrou a sinagoga em Nazaré. Reviraram tudo. Foi achado nada. Jesus realmente entrou em uma sinagoga na cidade de Nazaré? Muita gente hoje em dia diz assim, que Lucas inventou essa história da sinagoga em Nazaré, porque os arqueólogos nunca encontraram uma sinagoga antiga lá. Mas será que isso faz sentido? Em Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus foi a Nazaré onde havia sido criado. No sábado, ele entrou na sinagoga como era seu costume. Se a Bíblia diz isso e ainda mostra que era o costume de Jesus ir à sinagoga, isso mostra que era algo comum, não inventado. Só porque não acharam uma sinagoga, não quer dizer que ela não existia. Nazaré, no tempo de Jesus, era uma vila bem pequena, com casas simples. A sinagoga de lá podia ser só uma casa adaptada para reunião e por isso não deixou restos arqueológicos. A palavra sinagoga significa assembleia, reunião ou ajuntamento. Até hoje nem toda a cidade da Bíblia foi escavada completamente. A arqueologia ainda está descobrindo muita coisa. Não encontrar uma estrutura de sinagoga do século I não significa que ela não existia. Vários locais bíblicos só foram confirmados séculos depois de serem questionados. As sinagogas mais antigas, especialmente em vilarejos pequenos como Nazaré, um povoado modesto, podia ser simples casas adaptadas para reuniões religiosas e não deixariam grandes vestígios arqueológicos. Não achar ainda não é prova de que nunca existiu. Escritos antigos de judeus da época, como o Talmud, mostram que até cidades pequenas tinham sinagogas ou lugares de ensino da Torá. Um historiador famoso do primeiro século, Joséfo, também fala de práticas religiosas em várias partes da Galileia. Então, é muito provável que Nazaré também tivesse uma. No texto, o povo da cidade rejeita Jesus e tenta jogá-lo de um penhasco. Lucas capítulo 4, versículo 29. Se Lucas quisesse só inventar algo para glorificar a Jesus, ele não colocaria essa parte. Isto mostra que o relato é histórico e real, mesmo que não agrade a todos. Jesus realmente foi à sinagoga em Nazaré, como diz a Bíblia. Só porque a arqueologia ainda não achou uma sinagoga lá, não significa que não existia. O costume judaico, os registros históricos e o bom senso mostram que esse detalhe do Evangelho faz todo o sentido. Então, o fato de a arqueologia não encontrar uma sinagoga, isso não significa que não existia.